Agora iremos para esse segundo exemplo, gente. Temos aqui 539 dividido para 2. Então vamos tentar dividir esse número por 2. Lembrando que como a gente está dividindo 539 por 2, 2 é o número que divide o 539, ok? Então se o 2 é o cara que divide o 539, então vamos escrever aqui a tabuada do 2, ok? Vou escrever aqui do ladinho. Fiz um traço em cima do 5 primeiramente, tá? Porque é o primeiro número que eu vou dividir por 2. Mas deixa eu colocar aqui a tabuada do 2 para nos auxiliar a fazer essa conta. Bom, gente, a tabuada do 2, ela fornece várias informações para a gente. Mas a gente vai utilizar essas informações para a gente conseguir fazer a nossa conta. Então vamos lá. 5. 5 é o primeiro número que eu vou tentar dividir por 2, tá? Vou fazer aquela mesma pergunta. Eu posso dizer o seguinte, a seguinte frase. 5 dividido para 2, mas eu posso reformular essa frase da seguinte forma. Qual é o número multiplicado por 2 que resulta em 5? Aí você pode utilizar a tabuada para auxiliar você. Olha só. Qual é o número? E esse número fica aqui no meio, olha. Esses números aqui do meio. Qual é o número daqui do meio que multiplicado por 2, tá? Resulta em 5? Ninguém, né? E quem é o que chega mais próximo de 5? É o 4, né? Mas o 4 não é o que me interessa. O que me interessa é o número multiplicado por 2 que chega em 5 ou próximo de 5 sem passar dele, certo? Que nesse caso, quem é esse número? É o 2. Então, 2 é o número que eu quero. 2 é o número multiplicado por 2 que resulta em um número mais próximo de 5. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o 2 porque é o resultado da nossa conta, ok? Deixa eu colocar aqui. Da nossa conta da divisão de 5 por 2. Mas vejam só, esse 2 como resultado aí, ele é o resultado de uma conta de divisão. De que conta de divisão? Pensa aí. É como se esse 2 aqui, ó, fosse o resultado de uma divisão de 4 por 2. Veja só. Tanto que se você fizer essa multiplicação, ó, que é o inverso da divisão, é o contrário da divisão, né? Se você fizer essa conta de multiplicação aqui, 2 vezes 2 dá quanto? 4, né? Então é como se esse 2 aqui como resultado, ele foi o resultado de uma divisão onde era o 4, na verdade, aqui, ao invés de 5, tá? É justamente o 4, esse 4 aqui, obtido na multiplicação desse por esse, é, na verdade, a única parte do 5 que a gente conseguiu dividir por 2. Só foi o 4 que a gente conseguiu, a parte 4 que a gente conseguiu dividir por 2. Ou seja, vai sobrar 1, que não foi dividido. Então, é isso que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Se você olhar aqui, ó, vamos fazer essa multiplicação, tá? E saber qual foi a parte que foi dividida daqui do 5 e depois fazer uma conta de menos para tirar essa parte e aí a gente só vai ficar com a parte que não foi dividida. Então vamos lá, vou fazer a conta de multiplicação do 2 por 2, né? Pronto, é 4, né? Então fiz a conta de menos aí e o resultado é quanto? 1. Justamente o número 1 é a quantidade do 5 que não foi dividida, somente o 4 que foi a parte que foi dividida, ok? Então, ó, o 1 é o resto. Agora eu vou abaixar quem? Abaixar o 3, certo? Pronto. Agora eu tenho aqui 13, certo, gente? Vou dividir 13 por 2. 13 dividido por 2 é quanto? Eu posso reformular essa pergunta como, gente? Qual é o número multiplicado por 2? Deixa eu escrever aqui. Qual é o número que eu vou multiplicar por esse daqui, pelo 2, que vai resultar em 13, ou próximo de 13? Quem é? Ó, vejam só que o 14 bem aqui, ele passou, né? O 12 chegou próximo sem passar. Então, qual é o número que multiplicado por 2 chegou próximo de 13? Quem é? 12 não. Quem é o número multiplicado por 2? É o 6, né? O 6 é o número multiplicado por 2 que chegou mais próximo de 13, certo? Só que o 6 é como se fosse o resultado de uma divisão onde a parte que foi dividida foi 12 e não 13. Então, a gente precisa tirar essa parte aqui, ó,
essa parte 12 aqui, que foi a real parte dividida daqui desse 13. A gente precisa tirar esse 12 do 13, para a gente ficar só com a parte não dividida, para poder juntar com o resto aqui, ó, que é o 9. Essa é a ideia, a real essência desse tipo de conta que a gente vai fazendo por parte. Bom, vamos lá. Deu 6, né? Só que o 6 é o resultado de uma divisão por quem? De quem por quem? De 12, né? De 12 por 2. Tanto que se você olhar aqui, olha para cá. Quanto é 6 vezes 2? Tá? É só fazer aqui a conta. 6 vezes 2, 12. Aí o 12 você vai colocar bem aqui e fazer a conta de menos com 13, certo? Então vamos lá. 12, veja só. Vou subtrair e o resto dessa conta de menos foi 1, que foi a parte que sobrou, e somente 12 daquele 13 lá que foi dividido. E sobrou esse 1 que não foi dividido. Agora a gente precisa juntar com as outras partes do número 539, né? A gente precisa juntar com as outras partes que não foram divididas. Então vamos lá. Nós temos aqui agora, deixa eu ver, vamos lá, 19, né? Temos agora 19 dividido para 2, mas vocês sabem que a gente pode reformular essa pergunta da seguinte forma: qual é o número, e aí? Qual é o número que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 2, certo? Chega em 19, o mais próximo de 19 sem ter que passar. E aí? Se vocês verem lá na tabuada, nós só fizemos até o 2 vezes 7, certo? Só fizemos até o 2 vezes 7. Mas, se você faz a tabuada, por exemplo, numa situação como essa, aí você vê um número maior, né? Então, você pode continuar, né? Eu fiz até bem aqui, porque eu supus que não ia dar números tão grandes, mas deu um número grande. Então, vou continuar a minha conta de divisão, fazendo o restante aqui da tabuada, certo? Se a gente ver aqui, fazer o 2 vezes 8, né? 2 vezes 8 vai dar quanto, gente? 16. Ó, tô fazendo bem pequenininho aqui embaixo. 2 vezes 8 dá 16. O 2 vezes 9 vai dar... O 2 vezes 9... Deixa eu colocar aqui. O 2 vezes 9 vai dar 18. Olha, chegou bem perto do 19 sem ter que passar. Se eu fazer o 2 vezes 10, vai dar quanto, gente? Vai dar 20, e aí vai ter passado. Então, quem é o número multiplicado por 2, que dá próximo de 19 sem ter que passar? Quem é? É o nosso 9, certo, gente? Então, quem eu vou colocar lá do ladinho, lá no resultado agora? Bem aqui, ó. Quem eu vou colocar? É o nosso quem? É o nosso 9, né? 9. Agora, bora fazer aquele mesmo procedimento. 9 vezes 2. 9 vezes 2. Se você pode colar lá da tabuada, né? Se você tiver feito até lá. 9 vezes 2 dá quanto? 18, né? Então, deixa eu colocar aqui o 18. E vou tirar do 19. E sobrou 1. Entenderam, gente? E aí não tem mais ninguém para baixar. Então, terminamos a conta bem aí. Conclusão. O resultado é 269, mas também podemos dizer que é possível formar, que o significado dessa ideia, que significa que nós podemos formar 269 números 2 com quem? Com o nosso 539. Quantos 2 eu consigo formar com esse 539? Quantos números 2? 269, certo? Só que tem um problema, restou 1. Certo? Então é isso. A divisão de 539 por 2 são 269 números 2 que eu consigo formar, só que sobra o número 1. Certo?